pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal e ao Yahusha, os mandamentos. Hoje vim fazer um estudo, observância do livro de Devarim, Deuteronômio, que fala da aliança que o nosso pai teve com seu povo, Ele deu uma aliança, uma regra, e essas regras deveria ser obedecida pelo seu povo, pela nação escolhida. Então ele enviou os profetas, enviou o mestre Yahusha para restaurar essa aliança, a aliança perpétua do Pai. E com isso, o povo voltaria a obedecer esses mandamentos, aqueles que estavam transgredindo a lei, a observância, os mandamentos ditos do Pai, voltaria se redimir da sua transgressão. Muitos dizem, os religiosos, que Yahusha morreu pelos pecados, e que Yahusha levou sobre si o pecado do povo, das pessoas, da humanidade. Aqui podemos observar que Yahusha, ele não morreu pelos pecados do povo, mas por causa, porque o povo não aceitou ele, porque estava em pecado, estava em transgressão, estava contrário ao pensamento de Yahusha. Yahusha, ele veio anunciar o evangelho do Pai. Ele veio restaurar o evangelho do Pai. E qual é o evangelho do Pai? É o que ele fez no Sinai. O que ele enviou para Moshe, os 10 mandamentos, para uma regra de vida, uma regra de obediência, para que o povo viva bem. Isso é o que? Seria para o quê? Para o Altíssimo? Não, seria para o próprio povo viver bem. Aí eu vim aqui, peguei o livro Deuteronômio, Devarim, Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu quero ler para vocês, observar o capítulo 5 e também o 6. O 4 já exorta, já faz a palestra, o discurso. Aqui observamos que o 4 já dá o discurso para o povo observar, seguir os preceitos. E quando eu falo o povo hebreu, o povo de Israel, o povo que naquele tempo foi escolhido como nação eleita para ser exemplo para as outras nações. Então podemos aqui ver, no livro de Devarim, que Moshe, ele instruiu, ele foi intermediário do Altíssimo para o seu povo. Ele foi intermediário entre o Altíssimo e o povo, como os profetas e como o mestre Yahusha. Yahusha teve a mesma função, a mesma missão. O povo estava vivendo em hipocrisia, em falsidade, que faz parte da transgressão da vontade do Altíssimo, estava em corrupção. Então Yahusha veio com esse evangelho redimir o povo. Então, o que redime o povo é a palavra do Altíssimo. Ouvimos muitas vezes que Yahusha veio, ele é a redenção, ele veio perdoar. Mas o que fazia o povo se voltar para o Pai era o anúncio do evangelho de Yahusha.
a palavra de Yahshua, os ensinamentos e as instruções em cima da Torá, que é os 10 mandamentos, os mandamentos do Pai. Yahshua veio anunciar os mandamentos do Pai para Dútero, para Zaqueu, para os próprios líderes religiosos, os fariseus, né? Porque eles viviam em falsidade, e para o jovem rico, como eu sempre anuncio nos vídeos anteriores. E Yahshua veio anunciar o Evangelho, esse Evangelho que estamos vendo em Devarim, Deuteronômio. Ele veio anunciar essa palavra para que o povo se redimisse, voltasse para o Altíssimo. Ele é o caminho, né? Quando ele diz que ele é o caminho, ele veio mostrar o caminho da verdade, o caminho da vontade do Pai, que ele deixou no Sinai. É a redenção, é a restauração dessa palavra que estava esquecida e estava no engano, né? Na mentira, na falsidade, na hipocrisia, no furto, no adultério, na mentira. Então vamos lá, pessoal, vamos ler. Eu vou hoje ler esse capítulo 4 e depois a minha intenção era ler o capítulo 6, né? O capítulo 6 é a chave da leitura, mas eu quero inculcá-los. Eu quero que essa palavra faça espírito em você, que você grave na tábua do seu coração. Diz o Altíssimo de Guerra tem que ser observada dia e noite, noite e dia. Essa palavra que nos dará a salvação por intermédio, lógico, de Yahshua, né? Que foi o último dos profetas e nos deixou como discípulos, seguidores, para continuar a anunciar esse Evangelho, seguindo o exemplo de Yahshua, o nosso Messias, o verdadeiro Mashiach. E acredito que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos e voltará com grande poder e glória. Então vamos aqui na leitura de Deuteronômio, Devarim 4. Agora, ó Israel, ouve os regulamentos e os preceitos que eu vos ensino. Quer dizer, mestre. Quem é o mestre? Yahshua é o nosso mestre. E aqui Moshe, também um mestre, um profeta da época dos hebreus. Ele veio anunciar a aliança do Pai, como fizeram os profetas e como também fez o nosso mestre Yahshua. Agora, ó Israel, ouve os regulamentos e os preceitos que eu vos ensino, para os observardes, a fim de que vivais. Está a ser referido dos 10 mandamentos, os 10 títulos. Aqui se refere, né, Moshe, que devemos observar os mandamentos do Pai para que possamos viver, para que possamos ter a vida eterna. Foi o que Yahshua fez. Ele obedeceu, ele cumpriu, ele amou o Pai de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, toda a sua sabedoria, e ressuscitou dentre os mortos e vive para sempre. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que obedeçam os preceitos de Yahweh, seu Altíssimo, e que eu vos mando. Está dando uma ordem. É o pai dando uma ordem ao filho. Ele dá aquela ordem ao filho porque quer o bem do filho. Ele quer que o filho vá para o caminho bom, um caminho reto, para que
que viva e não morra. Seus olhos virão o que Yahweh fez por causa de Baal-Beor, e todo homem que seguiu a Baal-Beor, e ao seu Altíssimo o consumiu do meio de vocês. Quer dizer, o pecado, a transgressão, o desvio, pela lei natural do Altíssimo, que também é a lei natural do homem para o bem, para que viva, que seja feliz, ele desviou e ele mesmo se destruiu, desobedecendo e se voltando aos ídolos. Baal-Beor, um ídolo pagão. Mas vocês que vos apegaste a Yahweh, seu Altíssimo, todos estáis hoje vivos. Vos ensinei regulamentos e preceitos, como Yahweh, meu Altíssimo, me ordenou. Quer dizer, foi o Altíssimo que ordenou a Moshe. Os mandamentos não vêm de Moisés, como dizem muitos, mas do próprio Altíssimo. Ele deu a ordem a Moisés, e Moisés acatou e ensinou ao povo assim, como o nosso Altíssimo lhe ordenou. Vos ensinei regulamentos e preceitos, como Yahweh, meu Altíssimo, me ordenou, para que os observeis no meio da terra, na qual estáis entrando para possuirdes. Quer dizer, o nosso Messias Yahushua, se repete hoje o que aconteceu com os hebreus e Moshe. Ali era uma terra física, mas era um povo que deveria entrar separadamente, deveria ser um povo sacerdotal, um povo que obedecesse esses mandamentos, e seria uma nação escolhida, uma nação exclusiva do Altíssimo, porque o resto dos povos, das nações, eram povos que andavam conforme as suas culturas, religiões, adoravam deuses pagãos, viviam em falsidade, viviam em traições, e Yahweh, o Altíssimo, estava separando o seu povo, estava escolhendo a sua nação escolhida. Então, era o plano do Altíssimo fazer uma nação escolhida, que obedecesse às suas regras, aos seus mandamentos, e que vivesse feliz. Era o propósito do Altíssimo. Mas o culpado foi o Altíssimo? Não, foi o povo. O povo não ouviu a sua voz. Israel não quis ouvir e andou por outros caminhos. Guardai-vos e observai-vos, porque isso é a sua sabedoria e o seu entendimento. Aleluia. À vista dos povos, que ouvirão todos estes regulamentos e dirão: esta grande nação é em verdade povo sábio e entendido. É o que eu falei anteriormente. Os povos se voltaria para os hebreus e diziam: esse é povo sábio, e entendido. Israel seria a nação exemplar para os povos pagãos, se obedecesse esses mandamentos que eu hoje te ordeno. Por isso, que grande nação há que tenha divindades tão chegados a si, como o é a nós e ao nosso Altíssimo, todas as vezes que o invocamos. Então, toda vez que o povo obedecia ao Altíssimo, eles eram vitoriosos e eram respeitados pelos inimigos e adversários. Yahweh é Altíssimo e soberano. Hoje Israel está vivendo uma guerra e acredito que o Altíssimo ele está protegendo
para que se cumpra as profecias. É que grande nação há que tenha regulamentos e preceitos tão justos como toda esta Torá, que hoje ponho perante a vocês. Então a Torá é justa. É um regulamento justo para ser seguido, para ser observado. Quer uma Torá maravilhosa do que essa? Amar o seu Altíssimo de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, buscá-lo, respeitar o seu sagrado nome, não se prostrar a outras divindades, respeitar o seu próximo, não adulterar, que faz parte ao respeito ao próximo, não furtar, não tirar o que é dos outros, não cobiçar, não difamar. Então, esses preceitos são maravilhosos e justos e faz parte da natureza do homem. Já está dentro do homem isso. Só que ele desvia, né, desses preceitos, desses regulamentos, e faz o que é mal e paga com um preço muito alto. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua vida, para que não te esqueça das coisas que os teus olhos viram e que elas não se apaguem do teu coração todos os dias da tua vida. Porém, as contará a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Aleluia. Aí estou no 9. Isso era o que eu queria ler, deixa eu ver, não. Tá no 6, mas está se repetindo, é bom. Está muito bom. O dia em que estiveste perante Yahweh teu Altíssimo, em Horebe, quando Yahweh me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprender-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Aleluia. Aleluia. Então vocês vos chegastes e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio do Chamaim, e havia trevas e nuvens e escuridão. E Yahweh vos falou do meio do fogo. Ouvistes o som de palavras, mas não vistes forma alguma, tão somente ouvistes uma voz. Aleluia. Então ele vos anunciou a sua aliança. Então ele anunciou a sua aliança, o qual ordenou vocês que observasseis, isto é, os 10 preceitos. Aleluia. Glorificado seja o nome do Altíssimo. E os escreveu em 2 placas de pedras. Também Yahweh me ordenou, no mesmo tempo, que vos ensinasse regulamentos e preceitos, para que os cumprisseis na terra a que estáis passando para possuirtes. Quer dizer, o Altíssimo fazendo uma nação forte, fazendo as suas leis e os seus regulamentos, para que o povo viva e vença todos os seus inimigos. Maravilhoso essa palavra. Vamos continuar, pessoal. Muito bom essa palavra muito gloriosa. Vamos agora para o 15. Guardai com diligência as suas almas, porque não vistes forma alguma no dia em que Yahweh, seu Altíssimo, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais, fazendo para vocês alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou de mulher. Quer dizer, a imagem de escultura é o engano, é a mentira, né? É a vaidade. Representa
uma transgressão forte, é trocar o seu Criador que está em você por alguém que está separado de você. Se postar uma imagem, está separada, está distante. Ali é um engano, é mentira. Mas Yahweh está dentro do seu coração, do seu DNA. Yahweh é o seu todo. Vamos continuar no 16, né? Para que não, 17. Vamos lá, 17. Ou semelhança de qualquer animal que há na terra, ou de qualquer ave que voa pelo chamaim, falando ainda das imagens, da idolatria. Ou semelhança de qualquer animal que se arrasta sobre a terra, ou de qualquer peixe que há nas águas debaixo da terra. E para que não suceda que, levantando os olhos para os chamaíns e vendo o sol, a lua e as estrelas, todos esse exército do chamaim, sejais levado a vos inclinares perante eles, prestando culto a essas coisas que Yahweh, seu Altíssimo, repartiu a todos os povos debaixo de todos os chamaim. Mas Yahweh vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, a fim de lhes serdes um povo hereditário, como hoje o são. Quer dizer, um povo obediente de pai para filho. Abraão, Isaac e Jacó. E os seus descendentes deveriam seguir essa obediência hereditária que passa de pai para filho. Vamos lá. Yahweh se indignou contra mim por sua causa, e jurou que eu não passaria o Jordão e que não entraria na boa terra. Isso é Moshe falando, que Yahweh, seu Altíssimo, vos dá por herança. Mas eu tenho de morrer nesta terra. Não poderei passar o Jordão, porém vocês o passareis e possuireis a boa terra. Guardai-vos de que vos esqueçais da aliança de Yahweh, seu Altíssimo, que ele fez convosco, e não façais para vocês nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que Yahweh, seu Altíssimo, vos proibiu, que foi o pecado, ou a transgressão grave, logo após Moshe ter subido no monte para pegar as tábuas da aliança, a gloriosa tábua da aliança para o seu povo viver com regras, em obediência. Porque Yahweh, seu Altíssimo, é um fogo consumidor, um Altíssimo zeloso. Quando tiverdes filhos e filhos de filhos, e envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, fazendo alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticando o que é mal aos olhos de Yahweh, seu Altíssimo, para o provocar a ira. Então, a idolatria é você se prostrar a alguma imagem, é muito grave. O Altíssimo fica irado, ele se ira, ele fica entristecido, porque ele é um, ele é o nosso Altíssimo. 26. Hoje tomo por testemunhas contra vocês o chamaim e a terra, que bem cedo perecereis da terra a qual passado o Jordão e despossuir. Não prolongareis os seus dias nela, antes sereis de todos destruídos. E Yahweh vos espalhará entre os povos, e ficarei poucos em números entre as nações, para as quais Yahweh vos conduzirá. Quer dizer, o povo, ele diz que se o povo desobedecesse esses mandamentos, os mandamentos justos, porque se o povo transgride, é porque está na corrupção,
Tá no engano, na mentira, na falsidade. Foi o que aconteceu na época de Yausha. O povo estava em transgressão, mataram aqueles que veio anunciar a vontade do Pai, né, por eles ser transgressores, por eles não concordar com o evangelho da verdade da Torá, e mataram Yausha. E foram espalhados, e gerações e gerações foram punidas, né, por causa dessa transgressão. E a Torá diz, né, mas cessou a transgressão e a figueira cresceu. Cresceu para um propósito. A promessa. Hoje o povo, escramo, né, pelo Altíssimo, pelo Todo-Poderoso. Embora não tenha reconhecido Yausha como um Messias, acredito eu hoje, por haver muitas contradições, né, pela religião predominante, que abraçou, né, o cristianismo, e por alguns fatos que eles dizem, né, pelo relato dos livros dos evangelhos, que Yausha não poderia ser o Messias por ter nascido como uma divindade, né? Quando eu digo uma divindade, não nasceu da relação sexual entre o homem e a mulher, mas sim uma fecundação espiritual do Altíssimo. Eles alegam também que Yausha não tem os requisitos para ser o Messias, porque não nasceu, né, por parte de pai da linhagem de David, onde é prescrito no livro de Ishaial, de Isaías, que viria da descendência de David. Vamos lá continuar nossa leitura. 28. Lá servireis as divindades que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. E isso aconteceu bem antes também, que o povo hebreu era um povo transgressor, né? Era um povo de dura cerveja, o próprio Salomão, né? Os próprios mártires, né? Os juízes dos hebreus falharam. O próprio Sansão, Davi, né, e muitos outros transgrediram, não observando esses mandamentos do Altíssimo, e foram de armadilha para eles mesmos. Vamos continuar. Mas de lá buscarás a Iau teu Altíssimo, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e com toda a tua vida. Aleluia, isso é maravilhoso. Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para Iau teu Altíssimo, e ouvirás a sua voz. Uma vez que Iau teu Altíssimo é o Altíssimo clemente, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus abas. Quando diz aqui aliança, promessa, né? Uma promessa também significa uma aliança, né? Um homem que não tem promessa, palavra, a gente se decepciona com a pessoa que não tem palavra, né? É muito decepcionante. Então é mais de uma qualidade, né, do Altíssimo. Vamos continuar na leitura. Ou se algum povo ouviu a voz do Altíssimo falar do meio do fogo, como tu a ouviste, e ainda ficou vivo, ou se o Altíssimo intentou ir tomar para si uma nação do meio de outra nação, por meio de provas, de sinais, de maravilhas, de guerra, de mão poderosa, de braço estendido, bem como de grandes espantos,
segundo tudo quanto fez a teu favor e ao teu Altíssimo no Egito, diante dos teus olhos. A ti te foi mostrado para que soubesse que Yahweh é o Altíssimo, nenhum outro há senão ele. O Chamaim te fez ouvir a sua voz para te instruir, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, do meio do qual ouviste as suas palavras. E uma vez que amou a teus abas, não somente escolheu a sua descendência depois deles, mas também te tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para desapossar diante de ti nações maiores e poderosas do que tu, para te introduzir na terra e dar por herança, como nesse dia se vê. Nos dias de hoje, provavelmente pode se repetir, né? Mais uma vez, o Altíssimo vai mostrar o seu poder para salvar a figueira, o seu povo. Israel é o seu povo. E o gentio também. Não tem diferença. Por que não tem diferença? Porque observamos a figueira, a nação escolhida. Porque nos prostramos com humildade ao Altíssimo de Israel, dos hebreus, sua cultura, a sua aliança. Outros povos clamam, falam o nome do Altíssimo, que é o Altíssimo do céu e da terra, mas você vê pelas suas atitudes que não tem nada a ver com o Altíssimo. Eles são invejosos, eles têm ódio, são gananciosos e não tem nada a ver com esse mandamento, esses preceitos que o nosso Pai nos ordenou para que nos observasse, para que nos dedicamos a seguir. E Yahshua disse na sua infinita humildade que devemos nos esforçar a seguir esses mandamentos. Esforçai-vos, porque é chegado entre vós o reino do Altíssimo. E guardarás os seus regulamentos e os seus preceitos, que eu te ordeno hoje. Então você vê que a leitura bate sempre nessa tecla, insiste, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, a tua descendência também te irá bem, se você obedecer esse justo regulamento, e para que prolongue os dias na terra que Yahweh teu Altíssimo te dá para todo sempre. Aleluia, a vida eterna. Aleluia. Então Moshe separou 3 cidades além do Jordão para o nascente, para que se refugiasse ali o homicida que involuntariamente tivesse matado o seu próximo, e que dantes não tivesse ódio algum, para que, refugiando-se numa cidade, vivesse. A Bezer, no deserto, no planalto, para os Rubenitas, a Ramote, em Gileade, para as Batitas, e a Golã, em Bazã, para os Manassitas. Esta é a Torá que Moshe propôs aos filhos de Israel, a Torá do Pai, a Torá do Soberano, do Altíssimo. Além do Jordão, no volante defronte de Bet-peor, na terra de Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, a quem Moshe e os filhos de Israel derrotaram depois que saíram do Egito. Tomaram a terra deles em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, sendo esses os 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão para o nascente. Quer dizer, esses são os inimigos, né? Os enganadores, né? Que clamam o nome do Altíssimo, né? Porque tem aquele outro lado que clamam o nome do Altíssimo, mas você vê que os caras não tem nada do Altíssimo, né?
Eles querem matar os outros, querem estrupar os outros, matam crianças, idosos, não respeitam o próximo, não respeitam ninguém. Que povo é esse, né? Que comete essas atrocidades em nome de um suposto altíssimo que eles dizem que seguem, né? Que buscam, que tem devoção, que tem respeito. Isso é em vão. Então, tomaram a terra deles em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, sendo esses os 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão para o nascente, desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, até o monte de Sião, que é Hermon, e toda a Arabá, além do Jordão, essa é a Arábia, né? Para o oriente, até o mar da Arabá, ou Arábia, pelas faldas de Pisga. Não entendi muito essa tudo, mas aqui eu estou querendo mostrar que Israel, os hebreus sempre venceram os seus inimigos quando obedeceram essa aliança justa, e sempre ia com a arca da aliança. E o que se guardava na arca da aliança? As tábuas da aliança, o cajado de Arão e o tabuleiro do maná. Aleluia. Então essa palavra, esses mandamentos, que nos dará a vitória e nos dará a vida eterna, e fará a gente vencer o nosso maior inimigo, nós mesmos, os nossos maus pensamentos e o maligno, né? Os pensamentos malignos. Então, aqui nesse vídeo eu quis mostrar que esses mandamentos podemos nos esforçar para o seguir de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. E esse mandamento, essa regra, esse regulamento, essas leis que nos fará chegar até o Pai por intermédio dos profetas, de Yahshua, o verdadeiro Messias, e dos valorosos discípulos que vão continuar a ensinar, a instruir esse evangelho do Pai. E eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do conteúdo, dá aquele like, se inscreva no canal, que eu vou continuar lendo Devarim, Deuteronômio. Valeu, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Forever.